Pronto, início. A gente vai dar continuidade, na verdade, né? Na semana passada a gente deu uma introdução, né? Como estava iniciando a matéria, a gente deu uma introdução. Se vocês, de repente, assistiram novamente a aula, né? Os que participaram vivos, os que não participaram, assistiram, fizeram algumas anotações, de repente, eu tenho alguma dúvida, aproveita o iniciozinho aqui da aula que a gente já dá uma continuidade, volta em algum ponto, tá? Aproveitem agora aí, o momento oportuno é esse, para, de repente, tirar uma dúvida, né? Sobre aquilo que foi falado na semana passada, que foi a aula introdutória. Então, fique à vontade, tá? Falamos sobre o homem, né? Sua natureza. Aliás, vamos falar hoje, enfatizar mesmo sobre a origem e natureza, né? Mas nós falamos sobre o que a Bíblia ali, ela fala que o homem é a imagem e a semelhança de Deus. A gente vai retrabalhar isso, como eu disse, né? E a gente falou, inclusive, no último pontinho lá, que o homem é o único ser da criação de Deus que tem a consciência de finitude, né, e senso de eternidade. Então a gente tem... Estou falando de humanidade, tá? Vou mais uma vez frisar isso, que a gente está falando apenas do ser humano cristão, mesmo porque ser humano é ser humano, cristão ou qualquer outra crença, né, não deixa de ser humano nas suas realidades. E isso muitas vezes, amados, parece que não está tão claro, né, na vida de alguns cristãos. Eles pensam que são de outra ordem, né, de ser humano, eu estou dizendo. Eu estou falando na Constituição. É claro que nós somos nascidos de novo, nós temos uma nova natureza, né, que aqueles que não passaram pelo arrependimento, que aqueles que não passaram pelo novo nascimento não têm. Então, claro que existe essa diferença, né, que nós temos uma nova natureza que nos dá condições de entender uma série de verdades, né, a revelação de Deus, nos relacionarmos com Deus, né, coisa que as outras pessoas que não passaram por esse processo não têm. Mas tirando isso, amados, somos seres humanos, como todos, fragilidades, dificuldades, pecados inclusive, tudo é igual, tá? A grande diferença, ela é sutil, ela né, parece ser uma coisa assim simples, mas faz toda a diferença. É que nós somos pecadores arrependidos, pecadores que reconhecemos que somos pecadores, pecadores que buscamos a graça de Deus em Cristo Jesus para fazer a vontade de Deus pela sua misericórdia. Então temos essa compreensão, né, esse conceito, esses recursos e tudo mais, tá? Então essa é a diferença, mas ser humano nós somos. Tentações, dificuldades, limitações, tudo igual. Então nós não somos superiores, né, ao resto da humanidade, tá? Então somos o que somos, né? Aqueles que continuam ainda em um processo de resgate, tá? Então a salvação, ela é uma proposta de salvar o homem, resgatá-lo do domínio do pecado, né, e trabalhar na vida dele para que ele possa estar lidando com a presença do pecado. Então o poder do pecado não nos domina mais, a presença do pecado ainda nos afeta. Então a gente precisa entender as nossas limitações como ser humano, né? E é bem interessante a gente pensar isso. Então a fragilidade do homem, biologicamente, não difere dos animais. Olha só como a gente tem essa questão. Vamos ler um texto de Eclesiastes para a gente embasar, né, essa frase aqui que eu escrevi. A fragilidade do homem, biologicamente, não difere dos animais. Nós não temos nenhuma vantagem em relação aos animais na questão biológica, tá? Ou seja, naquilo que nós temos a fragilidade, né? Aliás, se for considerar, amados, ó, só achem aí, mas não leiam não, tá? Vamos ler junto aqui, ou eu leio e vocês me acompanham, mas prestem atenção no que eu vou falar. Se nós nos compararmos com os animais, na verdade, nós somos os mais frágeis, tá? Nós ouvimos mal comparado com animais. Nós ouvimos mal. Pega aí uma audição canina, por exemplo, né? Nós temos um olfato ruim. O mesmo cachorrinho aí também já prova isso, né? O quanto o olfato dos animais, eles são infinitamente muito apurados do que nós, né? Então assim, ó, ouvimos mal, temos um olfato ruim, nossa visão é muito ruim, e eu não estou falando de alguns de nós que usam óculos não, né? Ou eu que já passei por uma cirurgia.
Eu estou falando do ser humano que tem a visão ali sem nenhum problema. É ruim. Você pega uma águia, por exemplo. Quantos quilômetros ela não enxerga a distância? Quantos quilômetros, né? Então enxergamos mal. Nós corremos muito devagar. Pega aí um guepardo, né? Pega aí um animal de 4 patas aí, a gente vai perder longe, perder muito feio. Então, ouvimos mal, enxergamos mal, nosso olfato é ruim, nossa velocidade é muito precária também, e nós temos pouquíssima força. Pega um urso, né? Vamos comparar. Ou outros mais animais. Então, só para entender, nessa relação, até fisicamente, o que nos faz ter vantagem? É o raciocínio, é a inteligência. É a capacidade de avaliar, analisar tudo isso, criar estratégias para que a gente possa se sobrepor aos animais em tudo isso, né? Por exemplo, nós adestramos o cachorro para que ele possa farejar, né? Nos ajudar para achar alguma coisa lá através. Então, nós somos inteligentes e usamos aquilo que eles têm de vantagem, né? Nesses requisitos que eu falei. Então, se a gente for fisicamente comparar, o ser humano é inferior aos animais. Mas o que eu quero abordar aqui, o que o texto aborda aqui, é a questão biológica, ou seja, essa limitação biológica, né? Nós e os animais não diferimos. Olha o que o texto vai dizer em Eclesiastes capítulo 3, verso 18 até o 22. Vamos acompanhar. Se a versão de vocês estiver um pouco diferente, vocês aí me falam, tá? Se tiver alguma coisa que chame a atenção, né? Disse eu no meu coração, por causa dos filhos dos homens, por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los, e eles possam ver que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, ou seja, o que acontece aos homens, isso mesmo também acontece aos animais. A mesma coisa acontece, ou lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. Veja que coisa interessante. Todos temos o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Veja só. Todos vão para um lugar. Todos são pó e todos ao pó tornarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Então, olha só o que o autor aqui, o Salomão, né, no final da sua vida, ali refletindo sobre a vida humana, olha como que ele aborda essa questão do ser humano, né? Como que ele é frágil, como que há essa vaidade. Opa, acho que está vindo algum aluno convidado aqui, né? Não está identificado, deixa eu admitir aqui para ver quem é. Então, só para a gente... Se for, é o irmão Luciano, foi convidado para assistir a aula. Ah, Luciano, então que bom. Não sei se é ele, nós convidamos ele para assistir. Me parece que é aqui. Luciano, se for você, dá um sinalzinho aí. Isso, confirma aí, amada. Oi, sou eu. É o Luciano mesmo, então bem-vindo. Bem-vindo e fique à vontade, viu? Fique à vontade para participar. Interagir, tá? Se quiser abrir também a câmera aí, fique à vontade, tá bom? Então, participe em qualquer momento aí. Bem-vindo e que a aula possa te abençoar também, tá? Então vamos lá que a gente está no início. Pronto, agora deu ar da graça aí, ó. Bigodão bonito desse aqui, a gente não podia... Pronto, irmãos, se quiser dar um bem-vindo aqui no geral... Amém. Vamos lá. Bora lá dar continuidade. Então, Eclesiastes, né, capítulo 3, que nós lemos, versos 18 ao 22, o autor aqui, então, ele vai abordar sobre isso, né? Sobre a limitação humana, essa fragilidade humana. Isso, amados, é para que a gente entenda, né? O autor aqui de Eclesiastes, ele vai abordar em todo o livro, né? Um tema geral que ele aborda é a busca da sabedoria e tal, né? De viver uma vida com propósito, viver uma vida com significado e tal. Mas também ele mostra que o ser humano, sabe, ele tem uma porção limitada nessa terra, nessa vida, né? Que é se alegrar naquilo, desfrutar daquilo que é possível, aquilo que legitimamente, né, Deus deixou para os homens, para os filhos dos homens. Ele usa muito a expressão, né, debaixo do sol, né, e tal.
Ou seja, a gente tem uma porção limitada aqui. Ele vai abordar que essa vida tem isso para oferecer. E sem Deus, no final lá, ele vai colocar no capítulo 12, é uma vida muito, muito vazia, né? Aí ele usa bastante o outro termo, né? Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade, né? Ou seja, essa coisa vazia mesmo, essa coisa sem um conteúdo, né? Ele está abordando essa vida limitada aqui. E ele vai humilhando o ser humano. O capítulo 12, eu não vou entrar em detalhes, mas o capítulo 12, o livro é poético, né? Mas o capítulo 12 especificamente, ele fala de uma forma assim, poética muito forte a respeito da vida do ser humano desde a sua desde a sua infância, juventude, fase adulta e velhice. E lá na velhice, então, amados, aí é para desanimar, viu? Aí é para acabar com todo mundo. Ele vai falando lá da fragilidade, os braços ficam né, sem força, as pernas já bambeiam, a visão já fica turva, rapaz, a coluna já enverga. É uma humilhação só, é uma descrição da nossa trajetória final, né? Então ele diz assim, e o que resta para o homem? A não ser temer a Deus e guardar seus mandamentos, é isso que resta, porque, de fato, né, qualquer hora dessa, o cântaro, né, ou o fio de prata se rompe. Essas linguagens poéticas, depois vocês leem lá o capítulo 12 lá, vocês vão ver que coisa interessante. Eu acho, calma aí, vamos fazer o seguinte, já que a gente está aqui, eu vou pegar aqui numa linguagem bem diferente, tá? E aí vocês acompanham aí. Agora, já que eu comecei a falar, né? De repente só despertei a curiosidade. Mas vamos aqui, eu vou pegar uma linguagem bem diferente, porque essa linguagem aqui, essa é a chamada Bíblia A Mensagem, tá? A versão dela é essa, A Mensagem, né? Vocês devem ter aí Almeida Revista Corrigida, de repente. Pode ter aí a nova versão internacional, né? NVT, nova versão transformadora, enfim. Essa aqui eu penso que nenhum de vocês tem aí em mãos. Isso aqui é muito específica, né? Muito específica. Agora, quem quiser essa Bíblia aqui, ó, é muito boa, tá? A Mensagem. Bíblia A Mensagem. Eugene Peterson. Isso aqui é uma paráfrase. A Bíblia não é considerada uma tradução porque ela não foi pega do original e foi traduzida como são as demais, tá? Ele fez um texto paralelo, como se tivesse, ele é um pastor, né, vivo ainda e tal, nos Estados Unidos, ele é um pastor e ele reescreveu a Bíblia, mas não é que ele mudou, alterou nada não, tá, amados? Não é essa a ideia. Mas ele reescreveu, ele reescreveu como se ele tivesse explicando, como se ele estivesse pregando, como se ele estivesse transmitindo o texto bíblico para a sua igreja. Ou seja, uma linguagem muito, muito contemporânea, muito simples. Então, só para que a gente possa aqui, deixa eu ver até onde eu vou aqui, só para a gente... capítulo 12 de Eclesiastes, verso 1, eu vou até o 8. Deixa eu conferir aqui na outra, aqui tem as anotações, para a gente pegar o textozinho que eu quero. Eclesiastes 1 a 8 mesmo, é isso aí. 1 a 8, tá? Vamos lá. Então, eu vou lendo aqui, eu quero que vocês... ouçam aqui, tá? Pode comparar aí, mas ouçam aqui. Honre e alegre-se no seu Criador enquanto você ainda é jovem. Antes que os anos mandem a cobrança e o seu vigor se vá, antes que a visão falhe e o mundo escureça. Antes que o inverno leve você à procura da lareira. Na velhice, seu corpo já não ajudará muito. Os músculos afrouxam, os passos vacilam, as juntas endurecem, as sombras da noite se apresentam, você já não poderá ir para onde quer. Tudo estará devagar, quase parando. O barulho em sua casa desaparecerá, ou seja, pouca audição, né? E você acordará com o canto dos pássaros. Muito sensível, né? Passeios nas montanhas serão coisa do passado. Mesmo a simples caminhada o preocupará. Seu cabelo branco será como flor de macieira, adornando um corpo frágil como um cristal. Você estará a caminho do descanso eterno. Olha só, tem uns irmãos que não querem falar na morte, né? Que fica ali, né? Tem medo da morte, né, amados? Eu conheci uma irmã, né? E ela não gostava nem de pensar, de falar, tinha medo de morrer, assim, coisa, sabe? Um pavor. Eu falei, minha irmã, mas você não é salva e tal, se partir agora, não vai, assim, acordar nos braços do Pai? Né? Não, mas eu tenho medo e tal. Eu falei, meu Deus do céu, lê o livro de Apocalipse à noite que melhora. Então, vamos lá.
Os seus amigos, olha só, já começam a chorar. A vida agradável, enquanto durar, logo acabará. A vida frágil como porcelana, preciosa e bela, terminará. Então o corpo voltará ao pó. O espírito retornará a Deus, que primeiramente o soprou. Nada faz sentido. Sinto um grande vazio. Aquele que está em busca concluiu que nada faz o mínimo sentido. Então vocês estão percebendo, amados, aqui a realidade da fragilidade humana? E fala, nossa, André, mas que livro desanimado, que livro pessimista. Tem um livro aqui que comenta esse aqui, eu não vou achar agora, mas depois, se vocês se interessarem, estou tentando procurar aqui no olhar, achei, pronto. Esse livro aqui é excelente, é o Comentário de Eclesiastes, tá? E eu lembrei porque, ó, é isso, ó, o livro mais mal-humorado da Bíblia. Olha o título do livro. O livro mais mal-humorado da Bíblia. Um livro excelente que é o Comentário de Eclesiastes, tá? Então, esse livro aqui, assim, eu nem sei quantos anos atrás eu li, 10, 12, 15 anos, não lembro. Mas assim, que livro bom, né? Digo, para explicar o que o Salomão estava querendo transmitir aqui. Muito bom. O livro mais mal-humorado da Bíblia. Deve ter por aí ainda. Qualquer coisa vocês me falam lá no grupo lá, do WhatsApp, e a gente tenta procurar para vocês, tá? Ou eu até posso pegar numa livraria, eu vou para São Paulo daqui uns 15 dias, se Deus quiser. E se Deus quiser, né? Que é o que o Tiago diz, né? Ninguém pode falar, eu vou ali em tal cidade, vou constituir isso, vou fazer aquilo. E se Deus quiser, você vai fazer isso. Porque a vida do homem é como um vapor, que aparece e logo se desaparece. Lembra que nós falamos na semana passada? É um conto ligeiro, né? O Salmo 90 ali, né? Se passa muito rápido, e Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, dá-nos um coração sábio, né? Vocês lembram que nós falamos isso na aula passada, que foi introdutório? Pelo menos eu lembro que eu falei isso. Nem sei, eu estou aqui lembrando. Se alguém anotou, não lembra, de repente a gente volta lá. Mas é o Salmo 90, falei sim, agora eu tenho certeza. Estou buscando na memória, mas tenho certeza. Tá? Mesmo porque está escrito aqui, ó. Então aqui é o Salmo 90, né? Ele vai falar sobre essa vida que é muito rápida, tá? E aí o Tiago reforça isso, como o Salomão reforça isso. Então percebam, amados, vários autores, né, Antigo e Novo Testamento, eles vão abordando. A Bíblia, ela vai mostrando quem é Deus, né, naquilo que Deus se permitiu ou decidiu se revelar a nós. Mas a Bíblia também vai mostrando quem é o homem, na sua finitude, na sua fragilidade, né? Para que a gente tenha os dois parâmetros, tá? As duas referências. Porque depois do pecado, é o que a gente vai abordar logo agora em seguida, depois do pecado, o ser humano perdeu a referência de quem é Deus, e aí por isso que criou dezenas, centenas ou milhares de deuses ao longo da história, ídolos, imaginativos e uma série de coisas, né? Até hoje. E só existe um Deus que a gente sabe, né? Então, no imaginário coletivo humano, diante da história, existem muitos deuses. E o Paulo fala isso lá em 1 Coríntios, capítulo 10, se não me falha a memória. Né? Para as pessoas existem muitos deuses, mas para nós há um só Deus e um só Senhor, que é Jesus Cristo, né? Criador dos céus e da terra. E ao longo do Antigo Testamento, Deus também, de uma forma até irônica, né? De uma forma até bem-humorada, Deus ele vem falando, né? Cadê os deuses aí que vocês dizem que vocês servem? Então, assim, me apresentam esses deuses, né? Porque todos aqueles deuses que vocês dizem que existem, todos aqueles que não criaram as coisas, eles vão desaparecer, né? É bem interessante a gente ver essa, entre aspas, personalidade de Deus, bem-humorado, amados. Porque às vezes a gente projeta em Deus, a gente imagina um Deus segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, a gente atribui a Deus aquilo que nós entendemos, né? Que Deus pode ser. Ele se ama, se odeia, se age dessa forma, daquela justiça nossa, a gente pensa que é a mesma de Deus, né? Então a gente vai fazendo aí essa projeção. Então assim, a gente perdeu a noção de quem é Deus. Tanto é que, infelizmente, ainda muitos cristãos e muitas igrejas evangélicas têm uma noção de Deus totalmente equivocada. Mas aquilo que a Bíblia, mas nem de longe aprova, né? Para um extremo e para outro extremo. Então a gente vê a fábrica de deuses, né? Muitas vezes nesses contextos cristãos, só para a gente entender o quanto que muitas vezes o ser humano, mesmo esse,
resgatado pelo Evangelho, mas não amadurecido, mas não instruído, mas não discipulado, mas não esclarecido, como a Bíblia diz que tem que ser, ele vai montando, né, um Deus de Lego. Eu lembrei agora que meu filho estava brincando de Lego, né? Aqueles pecinhas que monta, aí vai montando, né? Os Lego, Deus Minecraft. Vai montando os bonequinhos e tal, né? E aí a gente percebe, amados, o quanto isso é prejudicial, porque nós nos relacionamos muito mal com Deus por não saber de fato, né, a sua natureza, as suas características, e a gente vive muito mal como ser humano porque nós não sabemos, amados, viver como ser humano. A gente perdeu a referência total depois do pecado. Jesus, que veio como um ser humano e nos dá a referência máxima, perfeita e absoluta do ser humano. Porque quem é, depois de Adão, depois do pecado, quem é o ser humano que pode se colocar como uma referência de humanidade? Não tem nenhum, amados. Todos eles pecaram, diz o texto lá de Romanos, capítulo 3, né? Verso 23, se não me falha a memória, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou é 3:23 ou é 6:23 de Romanos, tá? Vai falar isso. Acho que é 6:23, né? 3:23, o 3:23, acho que vai falar que o salário do pecado é a morte, né? O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. O 6:23, me ajudem, tá? Estou buscando a memória, mas me ajudem nesse momento aí. O 6:23 que me parece que vai falar isso, né? Todos pecaram, né? E separados, destituídos. Não, Manéia, qual que é aí? Abra o microfone, amada, me ajude. É o 3:23. Ah, então eu inverti, Todos né? pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Isso, então 3:23 que vai falar isso, né? Então assim, todos pecaram. Deus encerrou todos debaixo do pecado. O capítulo 3 todo vai trabalhar essa verdade bíblica, né? Seja, pois, o homem mentiroso, né? Todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Tá tudo aí no capítulo 3. Seria muito bom se vocês lessem pelo menos os 3 capítulos de Romanos, o 1, o 2 e o 3, que vai tratar, sabe, da degeneração humana, né, dessa corrupção humana, vai falar sobre os religiosos também, né, e aí vai colocar os judeus na mesma... Como eu disse, amados, não tem diferença, porque às vezes existe esse orgulho religioso, né? A gente pensa que a gente é um ser humano de uma casta superior. A gente pensa que a gente é um ser humano 2.0. A gente pensa que é um ser humano assim, sabe, com upgrade, né? Um ser humano melhor. Nem sempre, amados. Por ser religioso, por ser cristão, nem sempre, né? Porque, infelizmente, nós vemos muitas vezes pessoas religiosas sendo os piores seres humanos do contexto social, né? Indiferentes, egoístas, sem misericórdia. Enfim, aí vai expressando tudo aquilo que não é a humanidade restaurada, a humanidade recuperada, a humanidade recriada em Cristo. Então, quando a gente, de fato, quer saber como o ser humano deve ser, a gente precisa olhar para o ser humano referência, que é Jesus. Então, Jesus reúne os 2 paradigmas, as 2 referências absolutas, né? Lógico, guardadas as devidas proporções de Deus. Mas se a gente quer saber quem é Deus, a gente tem que olhar para Jesus. Se a gente quer saber como o ser humano deve ser, a gente tem que olhar para Jesus. Porque em Jesus existem as 2 naturezas. Né? Então Jesus é a referência, amados. Não é o que ensina a religião, não é o líder fulano de tal, né? Todos os seres humanos. Paulo disse o seguinte: me imitem, porque eu imito a Cristo. Então, à medida que Paulo ia imitando Cristo, ele poderia ser imitado naquilo que ele imitava a Cristo. Não é que ele era a referência. Eu sou o exemplo, eu sou a referência. Não, eu disse, aquilo que eu vou imitando de Cristo, vocês me imitem então. Né? Porque, de fato, nós precisamos dessas referências relacionais. É por isso que é importante, amados, os pais, os líderes, eles, de fato, mostrarem a sua humanidade, né? Mostrarem de fato o Cristo sendo edificados e formados nele. Efésios capítulo 4 vai dizer isso, né? Que os dons ministeriais devem, né, contribuir para o crescimento, sabe, de todo o salvo, para que Cristo possa ir sendo formado nele, né? Até que a gente chegue à medida a estatura do varão perfeito, né? Que aí é só na eternidade. Não tem jeito, amados. Mas olha o incentivo que a Bíblia diz, né, e nos dá,
e o caminho saudável, que a gente possa ir crescendo em Cristo, ou Cristo sendo edificado em nós. Que a humanidade de Cristo em nós seja recriada. Porque o que é a proposta do Evangelho? É a recriação da humanidade a partir de Cristo. É por isso que o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, Paulo vai dizer, os que estão em Cristo é nova criação. Então percebam o quanto o Evangelho nos leva lá na origem, amados. Porque a salvação não é uma guaribada, sabe? Não é uma gambiarra, não é um plano B de Deus. A salvação, o Evangelho, é a continuidade daquilo que foi interrompido no Adão quando pecou. Foi interrompido ali. Aí vem Jesus como o segundo Adão. Né? Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 15. O segundo Adão, o último Adão, o homem espiritual. Porque o primeiro era o homem almático, né? O homem que foi guiado pela alma, pelos seus sentimentos, pelos seus apetites. Mas veio Jesus, o homem espiritual, aquele que fez a vontade de Deus no absoluto, desde o seu nascimento, infância, juventude, fase adulta, cumprimento do propósito em tudo. Em nada ele pecou contra a lei de Deus, né? Cumpriu o seu propósito até o último momento da sua vida, amado. Foi obediente em todas as coisas, se sujeitou ao Espírito Santo, né? E foi cheio do Espírito Santo, e tudo o que ele fazia era para glorificar a Deus e cumprir o seu propósito. Então, algo muito interessante que eu gostaria que a gente pensasse nessa noite, nessa aula, existem 3 perguntas fundamentais, né? A filosofia usa também delas, mas eu penso que elas também são bíblicas, né? A gente deve fazer essas perguntas, né? Qual é a nossa origem, de onde a gente veio? O que a gente está fazendo aqui, qual é o nosso propósito? A gente vai falar sobre isso, propósito, né? Finalidade. E para onde a gente vai, amados? Qual é o nosso destino? Então, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou? Teve até um rapaz que estava, um filósofo, né? Numa esquina assim, pensando isso, né? Mais ou menos assim, com a cabeça baixa assim, ó, com a mão assim no rosto, pensando. Aí passou um rapaz distraído assim, rapaz, o que você está fazendo aí? De onde você veio? Para onde você vai? Falou, meu filho, você veio com as 3 perguntas de uma vez, eu estou minha vida toda pensando nelas. Mas nós deveríamos saber isso, né, como cristãos, né, amado? Nós temos a Bíblia para nos orientar, né? De onde nós viemos, né? Porque o céu não é um lugar para onde a gente vai, amados. É uma casa para onde a gente retorna, né? Então, de onde nós viemos? Nós viemos de Deus. A gente veio do céu. Eu não estou falando de um espaço físico e geográfico, não. Eu estou falando de uma origem, amados, de uma natureza, né? Então, o novo nascimento vem de uma espiritualidade de Deus, gerada por Deus. Então, eu não estou falando que nós estávamos lá no céu como espírito, nascemos e viemos para a terra. Não é nesse sentido. Eu estou dizendo que o céu não é um lugar para onde a gente vai. É uma casa para onde a gente retorna. Né? Jesus disse lá em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, não se atemorize, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, e quando eu for, eu vou preparar lugar para vocês. Né? Então, olha só, que coisa interessante. Então, a gente veio de lá do céu, e a gente retornará para lá. Não é que a gente vai, a gente retorna. O que a gente está fazendo aqui? É o propósito da nossa vida, mano. Expressar a natureza de Cristo. Estamos aqui nessa vida para manifestar a natureza de Deus. Manifestar a imagem e semelhança de Deus em nós, que foi perdida em Adão, e em Cristo isso está sendo refeito, recriado, né? E o nosso futuro? Bom, o nosso futuro, ele já está tudo certo, amados. É cumprir o propósito, né? Então, as 3 respostas nós temos. A filosofia se debate com isso, né? As pessoas ficam assim, perdidas no mundo. Só que Jesus sabia disso desde os 12 anos, pelo menos a Bíblia mostra. 12 anos de idade, Jesus era um ser humano maduro. Prestem atenção nisso aqui, ó. Jesus, com 12 anos, foi um ser humano maduro. Porque eu penso que a maturidade está em termos a clareza disso aqui. Quem é Deus em relação a nós? Quem somos nós em relação a Deus? E o que Deus quer da nossa vida? Para mim, penso que um ser humano, para chegar na maturidade, precisa ter a clareza dessas 3 coisas. Como eu disse, a gente fica projetando um Deus que não tem nada a ver com o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, né?
É mais um ídolo fabricado, é mais uma produção cultural, denominacional, da loucura de um ou outro líder religioso. Muitas vezes é uma denominação que a gente participa e ela foi fabricando, né, características em Deus que não pertencem a Deus. Então, assim, quem é o Pai? Jesus sabia, né? Porque quando ele estava lá no templo, os pais dele perderam ele lá com 12 anos, e aí foram pegar ele lá e disse: o que está fazendo aqui, rapaz? Aí Jesus disse para o José, eu fico imaginando José ouvindo isso, né? Você não sabe que me convém estar na casa do meu pai cuidando dos seus negócios? Imagine Jesus falando para José, o seu pai. Eu estou na casa do meu pai. O José sabia já que não era o pai dele de fato. Né? Desde sempre. Mas assumiu o menino. Né? Jesus foi adotado, amados. Nosso Senhor foi adotado. O maior homem de toda a história bíblica não foi Abraão, não foi Moisés, não foi Davi. O maior homem, amados, não foi um desbravador, um pioneiro, não foi um estadista, um líder que levou, né, escravos para uma nação e deu leis. Não foi um rei, né, que subjugou as nações em volta e formou toda uma nação em vários aspectos que ela depois foi ter. Não, o maior homem considerado por Deus foi um pai. Porque a Abraão, Deus confiou uma promessa. A Moisés, Deus confiou um povo. A Davi, Deus confiou um reino. Mas a José, Deus confiou o seu filho. Veja só que coisa interessante. Né? E aí Jesus disse, 12 anos de idade, hein? Estou na casa do meu pai. Então ele sabia quem era o Deus em relação a ele. Era o pai dele. E aí ele também tinha consciência de quem ele era em relação a Deus. O filho dele. A identidade. Amados, o que tem gente de crise de identidade não está fácil. Dentro e fora da igreja. Fora, então, nem se fala. As pessoas, elas estão... É um nível, é uma profundidade de crise de identidade absurda. Sabe? O homem não se enxergando mais como um homem, o macho, né? A mulher não se enxergando mais como mulher. Se eu falar fêmea para mulher, sou até pejorativo, né? Enfim, sabe? Uma coisa assim, bem triste mesmo. As pessoas... muitas vezes se colocando como um objeto, né? Principalmente mulheres, objeto de uso, pior ainda, pessoas que se sujeitam a outra quase como um escravo, né? Pessoas que elas foram na história subjugadas pela cor da pele, como sendo seres humanos inferiores. Hoje nós temos várias fragmentações, amados. Então assim, vou começar por aqui. Então, branco e negro, né? Pobre e rico, homem e mulher, acadêmico, intelectual e ignorante, nordestino e sulista. Vou pegar aqui no estado, tá? Flamenguista e vascaíno. Aqui é brincadeira, isso aqui deixa de lado que é bobagem. Mas brincadeiras à parte, amados, né? Sei lá, vamos pegar da questão religiosa também, né? O povo comum, aí o populacho e os líderes, os ungidos e os inferiores. Então a gente vai fragmentando isso, vai criando essas organizações hierárquicas de pessoas que mandam nas outras, pessoas acham que têm domínio e direito sobre a vida dos outros. Então olha só como o pecado fez isso, fragmentou tudo isso. A gente vai ver um pouquinho mais para frente também, tá? Vou pegar o texto aqui de Gálatas para exemplificar isso, o que Jesus disse, né? Porque a gente percebe, sim, em Cristo, tudo isso, amados, ele é corrigido. E aí a gente vê essa questão. Então Jesus sabia quem era o Pai, quem era Deus em relação a ele que era o Pai, quem era ele em relação a Deus que era o Filho. A identidade é essa. Amados, eu vou falar um negócio, viu? Seria muito bom que pastores ouvissem essa minha fala, embora eu já falei para alguns que eu consegui falar. Porque assim, tem irmãos, tem pastores que eles pensam que a identidade deles é pastor. Aí quando por um motivo ou por outro não consegue mais exercer o pastorado, seja por pecado ou por outra situação, eles ficam perdidos, não sabem como servir a Deus de outra forma, mas porque eles pensam que Jesus morreu por eles para ser pastor, para ser professor de teologia, para ser líder, para ser sei lá o que. Não, amados. Jesus morreu por nós
para que nós pudéssemos, para que nós tivéssemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então, nossa identidade é ser filho. Não é ser obreiro, não é ser líder, não é ser profeta, não é ser isso ou aquilo, amado. É empresário, é político. Não, a nossa identidade social, ela pode ser essas daqui que eu citei, entre outras tantas. Mas a nossa identidade mesmo, aquilo que, mesmo que a gente morra e vá para a eternidade com Deus, permanecerá. Porque assim, no céu não vai ter esses negócios, né? De líder, de pastor, de pregador. Não, amados, lá todos seremos filhos. Tá? A grande família, né? Até hoje, inclusive, nós somos incentivados a nos chamarmos de irmãos. Diga, Marquinhos. Pode falar, amado. Pastor, eu estava fazendo uma blitz e acordei um veículo e pedi o documento do cidadão. Sabe quem me apresentou? Aqui, pastor. Carteirinha? Não, moço, eu quero ser registrado do veículo. Dá uma carteirada assim, né? Uma carteirada assim, né? Carteirada aqui, ó. Aqui. Vou colocar na outra câmera aqui, ó. Carteirada. Ele não tinha habilitação. Não tinha habilitação? Nossa. Não deu carteira de pastor. Então era melhor não ter dado para não escandalizar, né? Tá? Eu falei pra ele, pode ir embora, mas não faz mais isso, senão eu te prendo. Olha só, amados, que coisa horrível, né? A gente fala em tom de brincadeira, mas infelizmente isso acontece mesmo. E é mais comum, talvez, que a gente imagine, né? Às vezes um pastor é chamado de irmão por outro irmão, por um jovem, e ele fica ofendido, né? Tipo, não, que fulano de tal, me chama pelo nome, isso é um desrespeito. É pastor fulano de tal, né? E tem esses negócios, amados. Eu falo, meu Deus do céu, que crise de identidade, né? Que complexo que tem, né? E acha que o título o define, né? A posição o define. Essas pessoas que elas vivem presas nisso, elas não descobriram a sua identidade, né? São pessoas escravizadas de alguma maneira, né? Por essas questões. Lógico que há uma compreensão toda equivocada, né? Do que é a função. A função é uma coisa, o título é outra, né? A função, inclusive, você pode tê-la sem o título, né? Como pode ter o título sem a função também, né? Que acho que aí é pior, é ruim. Mas as pessoas querem se definir, acham que isso é ser mais importante, né? É o título que elas têm, né? Essa carteirada mesmo que a gente chama, né? Você sabe com quem está falando? Né, amado? Quando o cara começa assim, você sabe com quem está falando? Meu Deus do céu, já está todo perdido, amados. Todo perdido. Então, assim, a Bíblia diz que Jesus não se envergonhava de nos chamar de irmãos. Quando a gente vê, por exemplo, algumas cartas sendo escritas, como a de João, por exemplo, o apóstolo João, que era irmão de Jesus, hein? Ele diz assim, servo do Senhor. O Tiago, por exemplo, também, servo do Senhor. Eles eram irmãos de Jesus. Irmãos, né? Irmãos assim. Meio irmão que a gente chama, né? Porque o José não era pai de Jesus biologicamente, né? Mas era da mesma mãe, né? E Jesus teve irmãos, tá? Porque tem aí um ensinamento, muitas vezes, da Igreja Católica, que diz que Maria morreu virgem. Morreu virgem coisa nenhuma. Teve, no mínimo, mais uns 4 ou 5 lá. No mínimo que a Bíblia diz, né? Aliás, 4 ou 5 não. 5 ou 6, tá? Que dá o nome de 4 homens lá. Isso está lá em Marcos, capítulo 6, deve ser verso 3, alguma coisa assim. Para quem se interessar pela referência, Marcos 6 e 3. Se não for, depois me cobra lá no grupo, eu passo direitinho. Estou pegando na memória aqui. 4 homens e suas irmãs. Então tinha no mínimo 2, né? Suas é plural, né? Então, no mínimo, tinha 6 aí. Mas o Tiago, que escreve a carta, a epístola de Tiago, era irmão de Jesus, né? Quem escreve lá as epístolas de João, né, o próprio Evangelho e o Apocalipse, é o João, irmão de Jesus, tá? Então esses dois aqui, escritores, eles eram irmãos de Jesus, mas eles não usam isso como uma carteirada, né? Ah, eu sou irmão de Jesus, para ter alguma vantagem. Não, amados. Eles se colocam como servos de Jesus, mesmo sendo irmãos. Então não procurava essas vantagens, sabe? Essas prerrogativas, esses títulos, essas carteiradas, só para a gente entender como que o ser humano vai se perdendo, amados, em tudo isso, e não sabendo da sua identidade, que é filho, né? Então Jesus sabia quem ele era em relação a Deus e qual era a sua missão aqui. O propósito da sua vida. Tem gente perdida, mas até hoje,
50, 60, 70 anos e não sabe exatamente para que nasceu, o que vai fazer da vida, perdidão, né? Eu não sei o que Deus quer de mim, eu não sei qual é o meu chamado. Como assim, amados? Meu Deus do céu, essas coisas têm que ser claras para nós, né? Eu, pela graça e misericórdia de Deus, no dia que eu fui resgatado por Cristo, no ato, no dia, no culto, no momento, né? Aquela sexta-feira, não vou falar que era 13 não, porque era dia 25 de março. 25 de março, uma sexta-feira. Jesus ali me resgatou, né, com a sua graça poderosa. E naquele dia, Deus falou comigo, meu filho, vou fazer isso, isso, isso e aquilo na sua vida. Pronto, amados. Ali eu já não tinha dúvida de mais nada. Eu não tinha maturidade, de repente, para entender tudo aquilo naquele momento, né? Que ali eu estava nascendo de novo, ali foi um negócio assim... talvez se eu tiver Alzheimer, eu não esqueço daquele momento. Eu não lembro o dia que eu nasci, graças a Deus por isso. Ia ser uma coisa bem horrível. Mas quando eu nasci de novo, amados, aquilo para mim é nítido. Minha memória não é das melhores. Pior ainda era na ocasião, né? Carcomida pela droga e pelo estilo de vida que eu levava, não tinha memória mais. Mas não tinha mesmo, né? Isso aí foi restaurado ao longo do processo da minha vida. Mas ali não tem como esquecer, e Deus me falou claramente ali, né? E claro, depois aquilo foi se tornando para mim mais detalhado, né? Mas o que eu quero dizer é isso, a gente precisa ter a clareza da vontade de Deus na nossa vida, mas a convicção, para que nada nos tire do caminho, do alvo, né? Do propósito para o qual nós fomos chamados. Então a gente precisa entender isso aqui de uma forma muito clara, tá? Bora lá voltar ao texto falando da origem do homem, né? Então dei aquela abrangida mais aqui sobre a questão da identidade do homem, mas vamos falar da origem, a origem e natureza. Gênesis capítulo 1, bora lá? Gênesis, capítulo de número 1, versículos 26 e 27. Falando da origem do homem, a origem do ser humano. A escola, a academia, lá os professores, eles vão, e a ciência, né? Que os professores vão expor e reproduzir a ciência que eles foram formados lá na sua formação como professores. Então vai abordar o homem, ele veio do chimpanzé, ele é produto de evolução, e vai falar do homem, o homem erectus, né? O homem de Neandertal, o homem sapiens sapiens, né? Então você tem toda essa fala aí, esse ensino, né, na escola e da ciência a respeito do homem da origem. Mas para nós que somos cristãos, o texto bíblico vai falar como nós fomos criados, né? Nós não fomos criados e aí fomos evoluindo. O ser humano não é uma espécie em evolução. Pelo contrário, hein, amados? Preste atenção, é o contrário. O que a Bíblia nos mostra, o ser humano é um homem em involução. Evolução é isso. Involução é isso. Então o homem está evoluindo, ele foi criado perfeito. Ele foi criado bom. Ele foi criado sem nada a ser melhorado. Essa é a criação de Deus. Quando Deus cria o homem, ele diz, é muito bom o que eu criei. Para Deus falar que é muito bom, então é perfeito, né, amados? Foi Deus que criou e disse, eu criei e é muito bom o que eu criei. Então Deus colocou o carimbo dele lá, o ISO 9000 e não sei quanto, né? Aprovou lá e disse, passa na Anvisa, todos os carimbos aqui, o homem é perfeito, o homem é bom. Tanto é que o texto bíblico de Eclesiastes 7:29 vai dizer isso. Deus criou um homem reto, né? O termo reto lá é sem tortuosidade, né? Sem defeito, tá? Sem sinuosidade. Deus fez o homem reto, né? Deus fez o homem perfeito. Ele buscou muitas invenções. Então, o texto de Eclesiastes 7:29 vai falar isso. Então, a criação de Deus, ela foi perfeita. Criou lá o ser humano perfeito. Sem doença, sem crises, sem problemas relacionais, enfim, perfeito. Até alguns pensam, amados, na teologia, que fisicamente, né, o casal lá, eles tinham em torno de 3 metros e alguma coisa. Imagina, né? 3 metros e pouco. Fisicamente, assim, vocês imaginam, né, perfeitos, músculo, enfim. Estética é relativo, né? Quem é o padrão de estética, né?
Então isso é muito relativo, né? Mas enfim, imagine assim, os seres humanos assim, espantosos, chamaria a atenção assim de uma forma que assustaria, de tanta perfeição. Imagina assim, um casal assim de 3 metros, mano. Fala, nossa, André, isso é exagero, isso é ficção. Ué, o Golias que Davi matou tinha 3,5 metros. Na contagem lá, 3,5 metros. Então, olha só, não é uma coisa absurda. Havia os gigantes da época lá de Gênesis, tá? Então, só pra gente entender, ó, tinha, né, na época de Davi, claro que era um ou outro que tinha, né, os gigantes ali e tal, mas enfim, isso é comprovado pela arqueologia, né, ossadas, já acharam aí várias ossadas de seres humanos assim, aí nessa estatura, tá? Mas não é só. Aí falei, André, então os baixinhos estão mais pecador ainda? Não, não é isso. Eu estou só dizendo, né, amados? Quando Deus cria ali o primeiro casal, eles eram perfeitos em tudo. Né? A capacidade da inteligência, né? Usar o cérebro. Meu Deus do céu. Eles nomearam os animais. Né? Então, assim, eles foram criados para dominar o mundo, essa criação. Então a gente precisa entender quando Deus cria o ser humano é perfeito. E olha só o que o texto diz de Gênesis 1, 26 e 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Então vamos lá. Deus cria o ser humano à sua imagem, né? A sua imagem, a sua semelhança os criou, os fez. Aí a gente vai falar, talvez a aula de hoje não dê, mas a aula que vem, se Deus quiser, a gente fala sobre isso. O que seria de fato a imagem e semelhança de Deus no homem? O que isso quer dizer? O que o homem tinha que refletia características de Deus. Quais características de Deus o homem carregava? Mas o texto aqui, ó, de Gênesis 2:7 vai dar ainda mais uma informação interessante para a gente. Ó. Gênesis: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nos seus narizes o fôlego da vida. O homem foi feito alma vivente. Então essa é a origem que a Bíblia nos fala, amados. Não é mito, não é folclore, não é fantasia. A Bíblia traz isso aqui como literal. A criação do homem, do pó da terra, da argila. O homem foi chamado de o vermelho. Né? A palavra Adam vem dessa raiz, né? Edom, Adam, vermelho, entre outros significados, tá? Então, foi tirado do pó da terra. Qual que é a cor da argila? Não é um rubro, não é um avermelhado, amados? Então, esse homem foi criado. E olha que coisa interessante. Quando você pega a terra, né, a argila lá, enfim, o barro, ele tem 18 elementos químicos, os mesmos que tem no corpo humano. Veja só, amados, que coisa interessante. Então a gente vê, não é um folclore, não é um mito, né? Não é uma fantasia. De fato, as coisas são até comprovadas, embora nem precise. Mas são até comprovadas até pela ciência e tantas outras, arqueologia e tantas outras questões. Mas enfim, então só esses dois textos aqui para mostrar a origem do homem. Foi criado por Deus. Deus criou o homem e os chamou de Adão. Aí aqui talvez fique um negócio assim meio estranho, parece até heresia, mas calma que a gente vai pegar texto bíblico, tá? Talvez alguns irmãos que me acompanham há um certo tempo já tenham ouvido de mim isso, né? Até em outras matérias. Mas o nome do casal era Adão. Tá? A gente está falando, ó, capítulo 2, aqui o pecado não entrou ainda. A gente está falando da criação original de Deus. Capítulo 3 é que o negócio se descamba todo e a ladeira abaixo até hoje. Mas a gente está falando aqui da criação original de Deus. Então Deus criou o ser humano e chamou o ser humano de Adão. Adão macho e Adão fêmea. Adão era o nome do macho e o nome da fêmea. Tá? Quando o hebraico, o Antigo Testamento aqui, na língua hebraica, vai se referir ao macho, usa um termo que é ish. Quando vai falar a fêmea, a mulher, vai ser isha.
Tá? Então, quando se vai referir a mulher, ao macho e à fêmea, os termos são ish e isha. Quando vai falar sobre a humanidade, a pessoa, aí vai usar o termo Adam. Adam é traduzido por homem, mas um sentido geral, não macho, mas homem, né? Como humanidade. Vai ser traduzido por humanidade, por pessoa. Tá? Vamos ler o texto de Gênesis capítulo 5? Vamos lá. Vamos lá, Gênesis 5, verso 1, 2. 1 e 2. E aí, se vocês tiverem versões aí, tá, que tragam algum esclarecimento, né, mais do que traz aqui a minha, vocês compartilhem aí, tá? Para me ajudar aqui aí na exposição. Então, Gênesis capítulo 5, verso 1 e 2. Aí alguém pode estar pensando assim, amados, olha, mas o André acabou de falar que no capítulo 3 para frente, aí já não é mais aquilo que Deus criou, né? Já está debaixo do pecado, já tem as corrupções, os desvios, as distorções, sim. Mas o capítulo 5 aqui está falando sobre o início, tá? O capítulo 5 está falando sobre a genealogia, a criação de Deus lá no princípio. Embora, né, o capítulo 3 já é ladeira abaixo, como eu falei, mas o capítulo 5 está se referindo ao início de tudo. Então, olha só, este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Preste atenção. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou seu nome Adão no dia que foram criados. Eu não sei se a versão diferente, se vocês têm alguma versão diferente que traga, ao invés de homem, ao invés de Adão, vai estar humanidade ou pessoa ou coisa do tipo. Manéia, tá? O seu aí? Então, minha amada, abre o microfone, nos fale como tá. Esse é o registro da descendência de Adão quando criou os seres humanos. O Senhor os fez parecido com ele. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes deu o nome de humanos. Isso, lhes deu o nome de humanos, ó, de Adão. Adam é humano. Lhes deu o nome de pessoa, né? Lhes deu o nome de humanidade. Então, o nome do macho era macho, era Adão, era humanidade. Porque a humanidade não é o homem nem a mulher. Não é um sem o outro. A humanidade é o conjunto do macho e da fêmea. Tá, amados? Eu sei que isso pode ser estranho porque a gente pensa debaixo do pecado. A gente já tem essa dificuldade, né? Como assim? Como que Adão se tornou o nome próprio do macho depois do pecado? E aí é o capítulo 3 que a gente vê isso. Vamos para o capítulo 3 aqui para a gente entender, amados. Ó, depois do pecado. Deus nunca chamou a mulher de Eva. O termo Eva foi criado, por assim dizer, foi usado, por assim dizer, pelo homem depois do pecado, amados, que o negócio já estava ruim. Então, Gênesis capítulo 3, versículo de número 20. E chamou Adão, o homem no caso, o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. Então, depois do pecado, que Deus chama todo mundo lá para dar o juízo, a sentença, né? Advertindo todo mundo, repreendendo todo mundo, ou seja, o homem, a mulher e até Satanás lá, né? Chamou lá para a conversa depois do pecado. Aí o homem, ele vai chamar a mulher de Eva. Aqui já tinha, amados, a corrupção do pecado no ser humano. Porque até então, quem era a mulher para o homem? Era o osso do seu osso e carne da sua carne. Quando Deus criou o homem, olhou para ele e disse, não é bom que ele esteja só. Vou fazer uma auxiliadora para ele. Né? E aí tal, dá aquela anestesia geral nele. Primeira anestesia geral da história humana, né? Fez aquela cirurgia no homem. Né? Na minha terra estourou ele no meio. Né? Cortou ele no meio. Tá certo? E aí, da costela do homem, da metade do homem, faz a mulher. Aí quando ele acorda, ele olha para a mulher e diz, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. A pergunta é, quem pode ser osso do meu osso e carne da minha carne, se não eu mesmo? Então quando o homem olhava para a mulher, se via nela.
Não havia, amados, esse distanciamento, essas intrigas, essa rivalidade, essa opressão que há hoje, de um ver o outro como inimigo, amados. Nós que somos casados, nós sabemos muito bem as dificuldades relacionais. Não precisa nem a teologia ensinar. É só casar. Não precisa nem casar, na verdade, mano. É só estar num ambiente com mais de uma pessoa, e se um homem ou uma mulher, a gente vê o quanto isso é conflitante, né? O quanto um tenta dominar o outro. Foi o que Deus disse depois do pecado, né? Você, mulher, vai ser dominada por ele. A submissão nesse sentido, isso não é bênção não, isso é um juízo de Deus. Porque quando o pecado entrou, amados, o negócio desarmonizou tudo, né? Então, na verdade, é um juízo de Deus sobre a mulher. Esse homem, sabe, se impondo sobre ela. Isso é um juízo, não é vontade de Deus. A vontade de Deus é expressa no Evangelho. O que Jesus ensina, o que Paulo vai falar lá em Efésios. A submissão mútua. O homem cuidando da mulher. Então o Evangelho é a reparação desse pecado que se deu depois aí, né? Que a gente está lendo aqui do capítulo 3.